E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, hoje eu estou aqui com uma convidada especial, minha esposa Thaís. Olá pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Vamos falar de um assunto muito importante para as famílias, que eu tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados. Amém. Pessoal, é o seguinte, eu com a Thaís, a gente muitas vezes visita as famílias, pessoas que vêm nos pedir oração, aconselhamento, e a gente tem percebido algumas coisas em comum que fazem com que essas famílias estejam sendo prejudicadas. Seja no ambiente, quando fica aquele ambiente pesado, sabe? Aquele ambiente onde todo mundo fica mal, parece que as coisas não prosperam, nada dá certo. Ou então, pelas discussões que tem no casamento, na vida dos filhos, conflitos, né, entre pais e filhos. Então nós percebemos pelo menos 5 coisas que você não pode deixar entrar na sua casa, porque isso certamente vai prejudicar a sua vida e aqueles que você ama, que estão dentro da sua casa. Então, antes de nós falarmos quais são essas 5 coisas, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal. É muito rápido, é só você clicar aqui, ó, embaixo no botão inscrever-se, vai aparecer um sininho do lado. É muito importante você ativar o sininho e selecionar a opção todas, tá bom? Porque eu quero te enviar os próximos vídeos que com certeza vão te abençoar. Irmãos, a primeira coisa que a gente percebe que vocês têm que tomar muito cuidado são a respeito das pessoas que entram na tua casa. Preste muita atenção nas pessoas que entram e saem, porque o nosso lar deve ser um lugar sagrado, um lugar assim muito particular entre você, o seu cônjuge, seus filhos, seus pais. Sim. E muitas vezes a gente vai trazendo pessoas para dentro de casa achando que todo mundo tem boa intenção. E nem sempre é assim, não é verdade, amor? É verdade. Então, temos que tomar muito cuidado mesmo. Eu tenho uma experiência na minha família. A minha avó sempre foi de receber muitas pessoas na casa dela, sempre com muitos amigos. E uma certa vez, a minha avó ela tinha uma prateleira na casa dela que ela colocava todas as fotos dos filhos, dos netos. E ela pediu para minha mãe uma foto da nossa família para colocar nessa prateleira. E um certo dia, a minha avó sempre recebendo muitas pessoas em casa, um certo dia essa foto sumiu. A minha avó não descobriu onde que essa foto estava e passou o tempo. Teve um momento no casamento do meu pai e da minha mãe que eles estavam passando por uma crise no casamento, onde eles estavam brigando muito, muitos problemas. E então eles chamaram, eles não eram cristãos até então, não ia na igreja, e a minha avó, que já era cristã, chamou uma irmã de muita oração para ir orar na casa dos meus pais. E nisso, Deus mostrou para essa mulher que tinha uma pessoa que tinha entrado na casa da minha avó, pegado uma foto e feito macumbaria para destruir a família da minha mãe. nossa. Então, assim, a gente, na hora, Deus, assim, mostrou, foi repreendido. Deus mostrou até onde estava essa foto e Deus cancelou toda a armadilha que foi lançada para destruir a família nossa. Por isso é muito importante nós vigiarmos quem que entra no nosso lar. Porque existem pessoas que, às vezes, aparentemente são pessoas boas, mas que, na verdade, têm inveja, torce contra, faz até oração contrária, né, amor? Existem muitas pessoas assim. Gente, infelizmente. E hoje em dia, até dentro da igreja, a gente não pode nem contar o testemunho às vezes, sabe? Porque as pessoas, infelizmente, não se alegram com a nossa vitória, ficam tristes mesmo, sabe? Quando vê que Deus está nos abençoando. Então, filtre bastante, sabe? As pessoas que você convida para sua casa. Porque aquelas pessoas que às vezes você jamais imaginaria qualquer coisa, ela não te traz nenhuma suspeita, sabe? Mas elas podem sim estar te prejudicando através da inveja ou até mesmo fazendo coisas como essa. A pessoa pegou um objeto da casa, olha para você ver, e fez um trabalho em cima ali para destruir o casamento. Então, tome muito cuidado. E como que você pode fazer para ser mais cauteloso? Primeiramente, ore, sabe? Ore sempre A oração no seu lar. fundamental. Exatamente. Vá nos cômodos da sua casa, estenda as mãos, ore e com certeza E também pode pedir para Deus mostrar os sinais. Quando você ora, pede para Deus mostrar para você quem que são as pessoas que convém estar na sua casa, aquelas pessoas que não convém que Deus possa afastar do seu lar. E também a gente tem que ficar atento aos acontecimentos do nosso lar. Teve uma vez aqui em casa que a gente começou a ouvir barulhos, né, amor? A gente dormia, a gente ouvia uns barulhos de madrugada super estranho. Os meninos começaram a ter pesadelos todas as noites. E a gente começou a perceber que tinha algo de estranho, que a gente tinha que orar
porque tinha algo ali que não estava legal. Então Deus mostrou pra gente que tinha pessoas com invejas. Foi assim que a gente mudou para nossa casa nova. Então pessoas que estavam torcendo contra, que não desejavam o nosso bem. Então a gente fez uma oração, repreendendo todo o mal, abençoando o nosso lar. Então a gente tem que ficar atento, sim, devemos vigiar. É verdade. E assim, talvez você seja uma pessoa que tem um coração muito bom e você não vê maldade em ninguém. Sim. Mas infelizmente nós estamos num mundo corrompido. As pessoas têm maldade no coração, sim. E também não estamos dizendo para você agora ficar muito cauteloso ao extremo, sabe? Ame as pessoas, respeite, tenha um bom diálogo com todos, procure viver em paz com todos, como diz o apóstolo Paulo, mas sempre com esse receio no seu interior, sabe? Nem todos são bons assim como a gente pensa. E vendo também os frutos das pessoas, né? Muitas pessoas, às vezes, elas estão na sua casa e são pessoas que ouvem músicas mundanas, pessoas que praticam iniquidade, pessoas que fazem coisas erradas. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que, lógico, orar por essas pessoas. Não podemos afastar dessas pessoas, porque nós temos que pregar para elas. Mas nós temos que tomar cuidado com esse tipo de pessoa convivendo no nosso lar, trazendo às vezes maldição ali para nossa casa. Então devemos sempre estar atentos. É verdade. E é lógico que também às vezes a gente conversa com a pessoa, a gente sente que a pessoa não se alegrou, ou às vezes até faz um comentário, mas é meio falso, sabe? Então fique atento a esses sinais. A pessoa às vezes não está no mesmo propósito que o seu, às vezes está numa pegada totalmente diferente, está com outros propósitos, e aquilo vai infiltrando no seu lar, e aos poucos a sua família também vai sendo transformada, vai também gostando daquele tipo de coisa que aquelas pessoas gostam. Então por isso que a gente tem que ficar atento, sim. Exatamente. Então vamos lá. A segunda coisa que a gente tem percebido, né, quando a gente convive e aconselha as famílias, é o tipo de música que você escuta dentro de casa e também as coisas que você assiste na televisão. Sim. Irmãos, nós precisamos vigiar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, porque a Bíblia diz que se existe algo que nós devemos guardar, é o nosso coração. Irmãos, se o nosso coração estiver contaminado, seja através de uma música, através, né, de um filme vulgar, um filme que tem cenas de muito terror, muita cena pesada. Sim. Tem filmes, irmãos, que não dá para assistir, entendeu? Então a gente tem que parar com esse negócio, não tem nada a ver, isso jamais vai me abalar. Sim. Mas é aos poucos, sabe? Vai mudando a sua mentalidade. São sementinhas, né, que vão sendo plantadas ali. E aos poucos o inimigo vai entrando no seu lar. Então temos que tomar cuidado com as músicas que a gente ouve, temos que tomar cuidado com os jogos que os nossos filhos têm jogado, os desenhos. Exatamente. Então a gente tem que estar sempre atento. Hoje em dia o celular, né? Hoje todos são conectados, os jovens, as crianças. Então nós temos que ficar atento que conteúdo que está sendo assistido nesse celular. Que conteúdo que nós temos acrescentado ali para o nosso coração, para a nossa vida. Isso tem trago alegria, isso tem trago benefícios ou tem infiltrado ali o mal aos poucos. Infelizmente, cada vez mais nós vemos que os desenhos das crianças estão tendo mensagens subliminares ali, induzindo as nossas crianças a praticarem coisas erradas, a conformar com o pecado. Então devemos ficar atentos com esses conteúdos que entram na nossa casa. Exatamente. Inclusive, você que é pai e você tem filhos menores, né? Aqui em casa nós temos o Daniel de 5 anos e a Lorena de 8 anos. E a gente bloqueou na Netflix, você pode entrar, tem que ser pelo computador, senão não funciona. Você pode bloquear certos nomes de desenhos, e porque muitas vezes esses desenhos contêm ideologia de gênero, contêm palavrões, muitos ensinamentos errados, entendeu? Que não condizem com a nossa fé cristã. Então, você pode limitar também por idade. Por exemplo, o Daniel de 5 anos, ele não vai assistir coisas de 10 anos. Às vezes, lógico que às vezes pode, mas tem coisas que é para adolescente. Então ele não está preparado para aquilo. Você pode filtrar ali por idade, entendeu? Fique muito atento a isso também. E claro, sempre fiscalizar o que os filhos estão assistindo. Não é porque às vezes está liberado para aquela idade que é bom para o seu filho. Exatamente. Infelizmente, hoje tem tantos conteúdos que são considerados como livres, porém trazem assuntos que não são para crianças. Então devemos vigiar, assistir junto com os filhos. Nunca deixe seu filho sozinho lá assistindo um desenho que você não sabe o que ele está vendo. Então, vigie, cuide da sua família. Exatamente. E outro detalhe muito importante, tem muitos jogos, principalmente de terror, de muita morte, muita violência, que na verdade foram inspirados no mundo espiritual.
Então, são pessoas que já sabem do que acontece no mundo espiritual e eles trazem para os games. Sim. E aí, sem perceber, o jovem tá atraindo maldição, fazendo pacto. Sim. Então, é muito sério, tá bom? Esse é o segundo ponto que a gente percebeu muito claramente. E o terceiro detalhe que você tem que prestar muita atenção para não entrar na sua casa, que são palavras negativas. Irmãos, é impressionante o quanto os casais cristãos, mesmo conhecendo a palavra, xingam, ficam brigando desnecessariamente, ficam jogando maldição um no outro, sabe? Isso tudo vai atraindo coisas malignas para sua casa, então Sim. preste muita atenção. Até mesmo nas palavras que você fala para o seu filho, isso prejudica muito, sabe? A vida espiritual, o desenvolvimento. Então, tome muito cuidado com essas palavras. Você que talvez veio de um lar que houve muita discussão, você sabe do que eu estou falando. O inimigo, ele entra com tudo, Sim. entendeu? Ele pega as palavras ali, ele causa muita destruição. É verdade, temos que tomar muito cuidado, porque as nossas palavras, elas têm muito poder. Elas podem trazer vida ou também podem trazer morte. Então, Exatamente. Que a gente possa ficar atento com o que a gente tem falado para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, o que tem entrado na nossa casa. Às vezes, famílias que brigam, que só tem gritaria, desrespeito, isso não é legal, isso você vai atraindo coisas ruins. Eu, quando era criança, infelizmente, meus pais, eles viveram um casamento de muita discussão, de muita briga. Então, por muitos momentos da minha vida, eu fiquei com traumas, por tanto ouvir briga, grito, ofensas, e aquilo foi causando feridas na minha vida. Então, se você quer ter uma família diferente, um lar transformado, não permita que gritaria, que discussões, que palavrões entrem no seu lar. E isso vai causando feridas na alma, que só Jesus pode estar curando. Então, que você possa fazer do seu lar um lar diferente, mesmo que você não recebeu isso. Que nem eu não recebi isso no meu lar, mas eu quis fazer do meu lar um lar diferente. A gente sempre, aqui em casa, né, amor? A gente não aceita discussão, gritaria. A gente quer ter um lar saudável, um lar de amor. Por mais que vai ter momentos que um não concorde com o que o outro pensa, a gente tenta resolver com respeito, conversando, com diálogo, que essa sempre é a melhor maneira. Exatamente. E então preste muita atenção nisso, porque muitas vezes quando alguém ferir você, pode prestar atenção. É o inimigo que está tentando te atacar. O inimigo, ele usa pessoas para te ferir. E o que você deve fazer? Você deve orar. Vai para um canto, vai no banheiro, interceda e fala: Satanás, eu não te aceito aqui nessa casa. Essa casa pertence ao Senhor Jesus, tá bom? Não entre na discussão, não fique amaldiçoando a outra pessoa. Em vez disso, abençoe e com certeza o mal vai ser bloqueado no seu lar. Amém? E se o seu esposo, às vezes, não é cristão ainda, não busca a Deus, ao invés de você falar palavras negativas, meu esposo faz coisa errada, meu esposo não vai na igreja, não busca a Deus, em vez de falar isso, procura profetizar coisas abençoadas sobre ele. O meu esposo é uma bênção, em nome de Jesus ele vai mudar de vida, ele vai conhecer Jesus, ele vai ser diferente. Começa a profetizar palavras abençoadas no seu lar, que Deus com certeza vai ver as sementinhas que você tem plantado e você vai colher lindos frutos. Amém, glória a Deus. Então, pessoal, nós vamos falar aqui agora a quarta coisa que a gente tem presenciado muito também, e aqui até mesmo nós precisamos vigiar todos os dias. E depois a quinta coisa que você tem que ficar aqui, porque nós vamos falar algo surpreendente para você. A quarta coisa é o seguinte: fofoca. Não deixe a fofoca entrar na sua casa, não deixe, principalmente para os casais, porque geralmente o marido conta tudo para a mulher conta tudo para o esposo, e aí ficam os dois fofocando sobre alguém. Vocês não sabem o mal que isso causa na vida de vocês, e principalmente se os filhos estiverem perto, presenciarem isso, eles vão aprender de forma errada. Então, dê o bom exemplo. Sempre quando for falar de alguém, fale de forma respeitosa, porque a pessoa não está perto para ouvir. Não coloque mais fogo, sabe, na lenha. Não faça isso, porque a fofoca realmente ela atrai muita coisa negativa. Não faça isso, tá bom? É verdade. A quinta coisa é o seguinte: tome cuidado com os objetos que entram na sua casa. Objetos, presentes ou comidas também. Eu falo isso porque às vezes alguém te entrega algum presente e você jamais pensaria em qualquer coisa. E realmente a gente não tem que ser bitolado, viu, irmãos? Tudo que a gente vai falar aqui, tem falado, é para você simplesmente ligar a antena aí. Fique um pouco mais atento, mas não vai ficar bitolado também.
É lógico, né? O mal existe, mas grande parte das pessoas tem um coração bom, graças a Deus. Mas a gente sabe de muitos casos, a gente já ouviu muitos casos aqui, de pessoas que às vezes recebeu um presente, ou recebeu um amuleto da sorte, recebeu um objeto de ocultismo, e a pessoa simplesmente deixa lá na casa como se fosse uma coisa qualquer. Mas aquilo ali vai atraindo coisa ruim. Por incrível que pareça, acredite em mim, isso pode muitas vezes atrair maldição. Então não aceite isso na sua casa. É claro que se alguém te der um presente, você tem que entender uma coisa. Nem todas as pessoas têm o conhecimento da palavra de Deus como nós. Nem todos têm a mesma fé. E às vezes a pessoa deu com um bom coração, mas é algo que você sabe que aquilo não vem de Deus, então você simplesmente agradece, ou se você se tira o desejo de falar que você não quer, você não concorda, mas fale sempre em amor, com respeito, tá bom? Esses dias uma moça falou para mim, pastor, toda vez que eu vou lá na casa da minha avó, eu sei que tem muitas imagens de santos. Ela é católica, fervorosa, né? Ela me falou assim. E ela me contou assim que ela fica orando para aquilo ali acabar, cair no chão, quebrar. E teve até um dia que ela passou perto e deu uma esbarradinha assim para cair no chão. Irmãos, eu achei um absurdo aquilo. Que coisa terrível, irmãos. Isso não é coisa de cristão, de gente que anda com Jesus. Isso é dar mau testemunho, né? Exatamente. Então você tem que respeitar a religião dos outros, a crença dos outros. E ore por essa pessoa, porque quem toca, quem convence a pessoa de qualquer coisa que seja, é o Espírito Santo. Sim, amém? E outra coisa, falando de presentes, eu ouvi também uma história de uma moça que hoje ela está firme nos caminhos de Deus, só que ela tinha muita rixa com uma outra funcionária da empresa. E aí, teve um dia que elas se reconciliaram, fizeram as pazes, né? Aparentemente estava tudo ok. E aí no dia seguinte, a moça trouxe um creme para dar de presente para ela, em forma de gratidão pela reconciliação. E essa moça nem pensou em nada, né? Nem imaginou qualquer coisa. E foi então que ela passou esse creme no rosto e aquilo em menos de um dia pipocou tudo, sabe? Ficou assim na ferida aberta no rosto. E ela tentou passar vários medicamentos e nada estava resolvendo, até que ela foi no monte orar, pediu uma direção para Deus, o que estava acontecendo. E aí Deus revelou ali para ela que aquela pessoa tinha feito um trabalho em cima daquele creme, sabe? E depois ela acabou descobrindo que aquela moça tinha envolvimento com ocultismo pesado, sabe? Então, sempre quando você receber uma coisa, ore, não custa. Faz uma oração rápida. Deus, eu abençoo isso aqui, se tiver algum mal, está cancelado em nome de Jesus. Isso serve também para alimentos, né, amor? Para tudo. Alguém vai lá, faz um bolo, vim trazer um bolo para você. Não custa você orar, tá bom? Sim. Oração nunca é demais. Sim. E é claro, né, você vai receber de bom grado, mas não custa orar. Então, esses foram os principais pontos que a gente percebeu que realmente atrai coisas ruins para casa, sabe? Principalmente você que às vezes construiu uma casa nova, saiba que ali passou muita gente naquela construção e nem todos enxergam aquilo com bons olhos. Muitos, só o fato deles terem inveja, né? O inimigo já tenta prejudicar. Então sempre ore, você que foi para uma casa nova, alugou uma casa nova ou comprou uma casa, entre em cada cômodo, ore e consagre aquele lugar, porque você não sabe quem morava ali antes, você não sabe o que acontecia naquele lugar. Então é importante a gente orar o tempo todo, a Bíblia... A oração é fundamental, ela é a chave de todas as coisas. Então, que você possa orar, consagrar o seu lar ao Senhor, porque Deus, Ele pode te mostrar, Ele pode te dar sinais do que está errado. Nós já tivemos várias experiências. Tivemos uma vez um moço que trabalhou com a gente em casa, né, amor? Que ele estava mexendo com coisas erradas. E nós começamos a perceber alguns sinais. Começamos a perceber que tinha algo errado, que quando ele estava perto parece que o clima ficava pesado, ficava esquisito. E Deus foi mostrando pra gente e revelou. E aquela pessoa não continuou mais com a gente, porque Deus, Ele tirou aquela pessoa do nosso caminho. Então você tem que orar todos os dias, pedir pra Deus, Deus, se houver alguma pessoa, alguma amizade que está me afastando da Tua presença, tire do meu caminho. Se tem alguma pedra, algum impedimento que está te impedindo de alcançar a promessa de Deus, tira essa pedra do caminho, não permita que nada te afaste da promessa de Deus. Deus, Ele tem um lindo plano para sua família, uma história escrita maravilhosa. Amém. E o inimigo, ele fica furioso para arrancar isso de você. Ele quer cancelar tudo que Deus fez de bom para as famílias. Então nós temos que sempre orar, interceder,
para que Deus nos mostre o que está errado no nosso lar, seja as palavras que nem nós falamos, seja as pessoas, seja os objetos, seja alguma má influência através da mídia, da televisão, do celular, que Deus possa nos revelar, para que nós possamos tirar isso do nosso lar e evitar toda e qualquer maldição que possa entrar na nossa família. Amém. E uma coisa muito importante, nós já vamos orar, viu, irmãos? Eu acho que vai ser importante a gente fazer uma oração aqui agora por você. Uma coisa muito importante é você entender que Jesus já te deu autoridade. É verdade. Você não precisa chamar, quem dera se eu pudesse trazer o pastor aqui em casa para ele fazer uma oração. Não, é você ter autoridade, Jesus já te deu. Amém? Usa o nome de Jesus, o poder da autoridade desse nome, para repreender todo o mal do seu lar. Amém. Em nome de Jesus, tá bom? Então vamos fazer uma oração agora. Se você puder, você vai fechar os seus olhos. Estenda a mão no seu lar, vai passando cada cômodo da sua casa e profetizando bênçãos para sua família. Amém. Então nós vamos orar. Você pode abrir o seu coração aí, porque Deus vai agir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença e queremos te agradecer, Pai, por este vídeo tão importante, Pai. Deus, a família, Pai, é o projeto do Senhor. Sim, meu Deus. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, guarda essa família agora, Pai. Mesmo, este homem, esta mulher, que estão sendo perturbados, Pai, nos sonos. Estão sendo muitas vezes prejudicados, Pai, por inveja, por ciúmes. Pai, vai repreendendo Senhor, todo meu mal, Deus, Pai. abençoa, Pai, este lar. Abençoa esta mãe, Pai. este pai, os filhos, Pai, meu Deus, os irmãos. Senhor, tira, Pai, toda influência maligna, Pai. Se alguém da família está trazendo esse mal para dentro, Deus, nós te pedimos, Pai, filhos, Deus, Pai. Senhor, proteja a casa, Senhor. Não deixa, Senhor, que nenhum mal nos prejudique, Deus. Pai, nós abençoamos essas pessoas que estão nos ouvindo. É verdade, Pai. E nós te pedimos, Jesus, cobre essa pessoa com teu sangue. Mesmo, em nome que não de haja Jesus, brechas para o inimigo. É verdade, Pai, que nenhuma raiz de amargura, nenhuma raiz de inveja, de ciúmes entre nesses corações. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, guarda e blinda esta casa, mesmo, Senhor. Blinda essas famílias, em Pai. nome do Senhor Jesus, nós cremos, que a Pai, cura do Senhor, que o milagre os anjos do Senhor estão neste lugar. Nesses lares, o Senhor Pai. está estendendo as mãos agora para cada um dessas famílias, Pai. Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, e para a gente finalizar, eu quero te dizer uma coisa: não dê lugar para o inimigo, não dê lugar para o pecado, porque o nosso coração, ele tem que ser totalmente voltado para Deus. Eu tenho certeza que se aí na sua casa tiver muito louvor, muita adoração, muito amor, com certeza o inimigo não vai encontrar espaço nesse lar, tá bom? Olha, faz o seguinte, compartilha agora. Se essa mensagem for importante para você, com certeza vai ser importante para os seus amigos, familiares também. Então clique aqui no botão compartilhar, envie para o maior número de pessoas. As pessoas precisam ter o entendimento da palavra. É isso que está faltando nos lares, não é verdade? Sim. Então, que Deus te abençoe. Amor, obrigado. Não, imagina, é um prazer estar aqui falando com vocês e que Deus possa abençoar cada um de vocês, que os seus lares sejam abençoados, cheios da proteção e da unção de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe, gente. Um grande abraço. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Satanás e os seus demônios estão espalhados pelo mundo, pronto para destruir as pessoas e principalmente os cristãos. Foi por isso que o apóstolo Pedro deixou este importante alerta aos seguidores de Cristo. Nós estamos em uma guerra espiritual e precisamos saber como, quando e onde o inimigo pode nos atacar. E você sabia que um dos lugares que o diabo mais gosta de agir é dentro da nossa própria casa? Sim, é verdade. A nossa casa costuma ser o nosso refúgio, o nosso porto seguro, e Satanás se aproveita disso porque geralmente é nela que mora a nossa família e é o local onde recuperamos as nossas forças para enfrentar os desafios do dia a dia. Mas é preciso deixar bem claro que o que chama a atenção de Satanás não é o imóvel em si. Para ele, pouco importa se a sua casa é grande ou pequena, simples ou luxuosa. Ele está interessado mesmo nas pessoas que vivem dentro dela, pois todo ser humano é precioso e foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te ajudar a descobrir se existem demônios na sua casa e te mostrar como eles estão prejudicando a sua vida espiritual e interferindo no seu relacionamento com Deus.
E ao final, eu vou fazer uma oração poderosa para que toda obra maligna que possa estar agindo dentro do seu lar seja expulsa em nome de Jesus, ok? O primeiro sinal de que há demônios em sua casa: a falta de vontade de buscar a Deus. A nossa casa deve ser o lugar onde mais buscamos ao Senhor. Devemos entregar a nossa vida a Ele quando acordamos, louvá-lo por suas bênçãos durante as refeições e agradecê-lo por mais um dia de vida antes de dormir. Além disso, o próprio Jesus disse: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Olha isso, irmãos. Uma pessoa que está sendo atacada espiritualmente dentro da sua própria casa, provavelmente vai perder a vontade de buscar ao Senhor. Ela pega a Bíblia para ler, mas não consegue se concentrar por causa do celular, da televisão ou de qualquer outra distração. E quando vai orar, logo pega no sono, por mais descansada que ela possa estar. E sair de casa para ir à igreja então? Nem pensar. Essas pessoas usam todo tipo de desculpa para não ter que buscar ao Senhor. Elas não saem de casa por causa do frio, do calor, da chuva ou então da pandemia. Pois é, esses cristãos dizem que não vão à igreja para não se contaminarem com o coronavírus. E eu respeito essa decisão desde que eles não saíssem de casa para ir às festinhas de aniversário da família, ao shopping, ao supermercado e aos restaurantes. Além disso, muitos relatam que quando querem ir à igreja, sempre chegam visitas em casa pouco antes da hora do culto. A verdade, meus irmãos, é que a maioria das pessoas não buscam a Deus por preguiça mesmo. Elas não se esforçam, não fazem a sua parte, mas eu sei também que muitos não têm força porque estão sendo atacados pelo inimigo dentro de suas próprias casas. É como se os demônios sugassem as suas energias, tirando delas o ânimo e o desejo de servir ao Senhor. Neste caso, é preciso clamar pelo socorro, pela misericórdia de Deus e resistir pela fé ao poder das trevas. Veja comigo o que a Bíblia diz: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém? Então é muito importante que em primeiro lugar você busque ao Senhor, você se humilhe, peça perdão pelos seus pecados e em seguida use a autoridade no nome de Jesus para resistir todo o mal, e a promessa é de que o diabo vai fugir de você. Amém? E não se esqueça também que a decisão está em suas mãos. Se você, por exemplo, está com dificuldade de ir à igreja, peça para algum amigo, algum irmão da igreja buscar você em casa. E assim você não poderá dizer não quando ele bater na sua porta, ok? O segundo sinal de que existem demônios na sua casa é que tem acontecido muitas brigas e desentendimentos. Você conhece alguém que passa o dia todo fora de casa bem-humorada e feliz, mas se transforma completamente assim que volta para o seu lar? Eu conheço algumas pessoas assim, que é só chegar em casa e elas já começam a ficar com raiva, irritadas e sem paciência. E sabe o que elas têm em comum? Muitas delas estão vivendo guerras espirituais dentro de seus lares. É claro que lidar com as pessoas da família não é nada fácil, mas o que eu estou falando aqui é dessas pessoas que vivem xingando e brigando com seu cônjuge por qualquer motivo bobo. Brigam com o filho porque ele colocou o pé em cima do sofá, xingam o cachorro porque ele fica fazendo barulho demais. Enfim, eles implicam com todo mundo que vive debaixo do seu teto por motivos muito pequenos. E é claro que é preciso analisar se esse é um problema emocional que a pessoa está passando, mas pode ser também espiritual, o que é muito comum, viu? E por que isso? Porque quando nós estamos na presença de Deus, o Senhor nos dá tranquilidade e paz. Por mais que o nosso dia tenha sido difícil e a nossa rotina seja muito estressante, a simples presença do Espírito Santo dentro da nossa casa já nos acalma e consola o nosso coração. Agora, quando a nossa vida é atormentada por demônios, o contrário acontece. Você se lembra daquele homem endemoniado da cidade de Gadara na Bíblia? Aquele homem era tomado por uma raiva que parecia não ter limites. Veja o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 5. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Aquele homem vivia irado e atacava as pessoas porque ele estava com muitos demônios no corpo.
Porém, quando Jesus se aproximou dele e expulsou aqueles demônios, ele experimentou a paz que só Jesus pode dar a alguém. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, não subestime o poder do inimigo. Infelizmente, há muitas pessoas que lançam maldições contra a nossa casa e desejam o mal para a nossa família. Mas quando nós convidamos Jesus para entrar em nossas vidas e em nossos lares, o mal tem que sair, porque a luz não convive com as trevas, ok? O terceiro sinal de que há demônios em sua casa, a falta de motivação. Um dos motivos que a sua casa está sofrendo ataque espiritual é que você não tem mais o mesmo ânimo para cuidar dela como você tinha no passado. Você perde o prazer em fazer coisas simples e quando faz é por pura obrigação. E uma das primeiras coisas que começam a acontecer nesse sentido é em relação à limpeza e à organização da casa. O inimigo faz com que esses cuidados deixem de ter valor para você e então as coisas começam a estragar e a ficarem sujas. E você pode estar se perguntando agora, mas pastor, o que uma casa bagunçada tem a ver com o diabo? Em alguns casos, irmãos, tem tudo a ver. Às vezes, uma cama desarrumada ou um armário todo bagunçado é um sinal de que a vida da pessoa também está assim. Por isso, analise como você tem cuidado do seu lar e das coisas que Deus te deu. Eu sei que nós vivemos dias muito corridos, onde muitos trabalham fora e muitas vezes não conseguem manter a casa organizada. Muita gente só tem o sábado ou o domingo para limpar, lavar, varrer e organizar as coisas. E isso é completamente normal. Aqui em casa mesmo acontece isso. Mas o que eu estou falando é daquelas pessoas que não se importam mais em cuidar do seu lar de jeito nenhum. Elas estão assim provavelmente porque estão debaixo de uma opressão maligna. O diabo gosta de sujeira, desorganização, falta de cuidado com as coisas que Deus dá para os seus filhos. Sabe por quê? Porque o inimigo é contra tudo aquilo que agrada ao Senhor e Deus se agrada das coisas limpas e organizadas. Na verdade, não existe ninguém mais organizado que o próprio Deus. A Bíblia diz no livro de Gênesis que ele deu ordem ao caos e durante a criação do mundo, tudo ocupou o seu devido lugar de acordo com a sua vontade. E se nós observarmos tudo que aponta para o Senhor, a ordem e perfeição. Veja o que o apóstolo Paulo disse sobre essa qualidade de Deus. Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. A Bíblia também nos diz em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra os demônios que habitam no mundo espiritual. Por isso nós precisamos pedir a Deus discernimento espiritual para entender quando é uma negligência nossa ou quando é uma opressão do inimigo que está fazendo com que nós não nos importemos mais em limpar e organizar na nossa casa, ok? Irmãos, nós somos seres espirituais vivendo em um corpo carnal e é por isso que nós sofremos tanta influência do maligno em nossas vidas. Por mais que nós tenhamos reconhecido Jesus como Senhor e Salvador, o diabo não desiste de tentar nos derrubar, nos humilhar e nos destruir. Mas a boa notícia é que há um Deus poderoso que luta por nós, que nos defende do mal. Basta que você peça ajuda a Ele em oração e pratique a sua palavra todos os dias. Amém? E por isso eu quero ler junto com você o Salmo 91, que foi escrito pelo rei Davi em um momento em que ele precisava de proteção e livramento do Senhor, porque ele estava debaixo de uma grande opressão. Nós vamos ler o Salmo e em seguida eu vou orar pela sua vida. Amém? O Salmo diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra,
pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Olha que salmo maravilhoso, irmãos. E agora nós vamos orar. Se você puder, feche os seus olhos e receba essa oração em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti neste momento para Te agradecer pela oportunidade de estarmos vivos. Oh, meu Pai, Te agradecemos pela Sua graça, pelo Seu cuidado com as nossas vidas e por tudo que o Senhor nos proporciona. Oh, meu Pai, eu quero Te pedir pela vida de cada irmão e cada irmã que estão orando comigo agora. Senhor, a Tua palavra diz que aquele que habita no Seu esconderijo e confia no Seu poder será liberto do laço do caçador e do veneno mortal. Então, meu Pai, entra na casa dessa pessoa com Seu Espírito Santo e liberta ela e toda a sua família das armadilhas que Satanás e os seus demônios estão plantando dentro desse lar. Senhor meu Deus, destrói agora cada plano do maligno, desfaz todo o trabalho, toda a feitiçaria que pode ter sido feita contra essa pessoa. Se há alguma entidade dentro dessa casa que está roubando a paz, a alegria, o ânimo, o desejo de servir ao Senhor, nós expulsamos agora em nome do Senhor Jesus. Oh meu Deus, seja o refúgio dessa pessoa que está comigo agora, para que nenhum mal atinja ela, para que nenhuma desgraça, nenhuma inveja, nenhum sentimento de vingança, meu Pai, atinja essa pessoa. Coloca os Teus anjos, Senhor, em cada cômodo dessa casa, para que essa pessoa possa estar protegida contra os ataques do mal. Que o Senhor proteja ela e não somente ela, mas toda a sua família, meu Pai, debaixo das Tuas asas. Que o inimigo não venha encontrar esta família, mas que o Senhor possa escondê-la debaixo da sua proteção. Que o Senhor traga livramento, meu Deus, e não permita que essa pessoa tropece em alguma pedra, mas que o Senhor dê a ela a santidade e a autoridade para pisar em leão, para pisar em cobras, para pisar em todo o poder do mal contra a vida dela. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está ouvindo as nossas orações agora. Eu creio, meu Pai, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos conhece pelo nome. E como diz o Salmo 91, é por isso que o Senhor nos resgata e nos protege. Porque nós somos os Teus filhos amados, meu Pai. Nos livra, Senhor, dos ataques dos demônios que venham nos tentar todos os dias. Que o Senhor nos ajude a não cair em tentação, mas que a gente possa viver uma vida de obediência, uma vida de amor, uma vida de fidelidade ao Senhor. Que a Tua palavra esteja não somente no nosso coração, mas nas nossas atitudes. Que o Senhor, meu Pai, nos dê condições de andarmos na Tua presença todos os dias. Em nome de Jesus que eu oro e já Te agradeço por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, como é bom buscar ao Senhor. Eu desejo que o Senhor esteja presente na sua vida, na sua família, na sua casa. E sempre quando você estiver com medo, você estiver preocupado, é hora de você se levantar em oração. Então comece a caminhar em sua casa, estenda a mão em cada cômodo do seu lar e profetize as bênçãos do Senhor. Repreenda todo mal em nome de Jesus. E antes de você dormir, ore pelos seus familiares, ore por você mesmo e peça para que o sangue de Jesus te cubra e te proteja de todo ataque do mal, ok? Você vai perceber que as trevas vão embora, porque quando um filho de Deus se posiciona e usa a autoridade do nome de Jesus, as trevas não podem ficar. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe com seus amigos no WhatsApp, no Facebook e se inscreva aqui no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.